Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, em Mateus, capítulo 16, e antes disso eu quero convidar o Ministério Jump, ou seja, os quase adolescentes, para que, eu acho que é o Daivan que está ali, a sombra, é o Daivan? Agora eu vi por causa da barba, assim, Daivan. Você parece um profeta do Antigo Testamento, isso. Os Jump pode sair, são aquelas crianças entre 11 e 13 anos, tá bom? Podem sair. Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, ela é anunciada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Jesus, ele está conversando com os discípulos, e a questão toda é a respeito da identidade dele mesmo. Jesus, ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Tem uma discussão, e ali em Mateus 16:15, ele pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16, de 15 a 19. Hoje eu quero pregar com a liberdade do Espírito sobre isso, sobre igreja. Como é que nós chegamos a 40 anos de igreja? Essa história, ela não começa há 40 anos atrás, a história começa com Cristo. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que a igreja é uma revelação espiritual do Pai. A igreja, ela não é uma inspiração humana, não são homens que conduzem, que edificam, que lideram, que estabelecem igrejas, não é isso. A igreja é estabelecida por Deus, porque é uma revelação. Não te revelou uma pessoa de carne e sangue, foi meu Pai. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11, a Bíblia conta para a gente a história de João, que viu os céus abertos. Em Apocalipse 15, 11, ele fala assim: eu vi e ouvi. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ele está vendo o mundo espiritual, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Verso 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Depois que ele viu o mundo espiritual, ele olha para baixo e ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo sempre. Nós cantamos aqui a canção do Apocalipse, em algumas oportunidades, aos domingos, às quartas, e essa canção, ela é extraída, ela é um suco, ela é tirada de Apocalipse capítulo 5, que é uma grande revelação. Aqui, a igreja é anunciada de Apocalipse 1 a 3, só que agora, do Apocalipse 4 em diante, João sobe e ele começa a ver as coisas que viriam. O Apocalipse é um livro de revelações. O próprio nome Apocalipse significa isso, revelar. Como você abrir um embrulho, como você ganhar um presente. Fala o que é, não sei. Então você vai arrancando, você vai tirando aquele embrulho, e você descobre então finalmente a essência. A igreja, querida, é uma revelação de Deus. A igreja
ela é desnudada, ela é apresentada como algo do Senhor. Você tem que entender isso. Igreja não é uma edificação de homens. A igreja, ela é edificada por Deus. Eu edificarei a minha igreja. Queridos, é um edifício. Muita gente fala assim, não é Pedro que é a rocha da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, vamos perguntar para Pedro, quem é a rocha, quem é a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Cristo é a rocha da salvação. Cristo é a rocha sobre a qual nós estamos sendo assentados, como pedras que são colocadas. A igreja, ela não pode perder, porque existe um fundamento, e o fundamento não é um homem, não é uma denominação, o fundamento é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja pode dizer amém? Eu edificarei a minha igreja. Preste atenção. A igreja não pertence a homens. A igreja pertence ao Senhor. Em Atos capítulo 20, verso 28, a Bíblia revela que a igreja é de Deus, porque foi comprada por sangue. Atos 20, 28. Cuidem, você está sendo rápido, obrigado, querido. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Pastor Marcos, Pastor Igor, Pastor Samuel, Pastor Getúlio, Pastora Fabíola, Pastor Oswaldo Lobo, Pastor Paulo Vescher, Pastor João Probst, daqui para frente outros pastores que vão ser ordenados aqui. Nós, pastores, somos chamados para cuidar de pessoas que pertencem a Deus. Eu tenho que ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado para cuidar das pessoas. Foi para isso que Deus nos colocou como bispos. Essa palavra bispo, ou presbítero, ou pastor, é a mesma coisa. Existe uma função sacerdotal de cuidado com algo que não é meu, com algo que não pertence a mim, por algo que custou caríssimo. Imagina um cristal finíssimo e caríssimo, que é colocado sob seu cuidado, mas não é seu, mas é você responsável por cuidar dele, até o dia final, é isso. Nós temos uma igreja que não é nossa, mas que foi comprada pelo sangue, a preço do sangue do Filho de Deus. E em quarto lugar, além da igreja ser uma revelação de Deus, além da igreja ter sido edificada por Deus, está sendo edificada, e o dono ser Deus, porque o Filho de Deus comprou a seu preço do seu sangue, a igreja tem algo chamado autoridade. Aí é Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17. Os discípulos tinham multiplicado. Em vez de 12, já eram 72. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios, até a porta do inferno não consegue prevalecer, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu:
eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade, fui eu que dei, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder no inimigo, nada lhes fará dano. Contanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque vocês têm uma identidade, os seus nomes estão escritos no céu. Autoridade é um princípio de vitória da igreja. Autoridade não foi dada para mim, não foi dada para você, para quem te guarde ela. Por que as portas do inferno seriam os nossos inimigos mais ferozes, mais brutais? Por que eles não conseguem nos vencer? Fico impressionado, outro dia eu preguei aqui sobre uma igreja que tem medo do inferno e como essa igreja bate em retirada. O marketing do inferno é muito bem feito, mas o inferno foi derrotado há muito tempo. Existe uma autoridade constituída. Eu te dei, ele não deu para Pedro, ele está dizendo aqui, eu vos dei para os 72. Esse sinal, Marcos 16, seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expelirão, libertarão leprosos. Essa é a autoridade de uma igreja que foi revestida por um Deus que comprou a igreja, que fundou a igreja, que edificou a igreja e que deu autoridade para a igreja. Apocalipse, capítulo 12, ele vai dizer para a gente como que essa autoridade, ela vai funcionar. É interessante que houve guerra no céu, e aí depois ele vai dizer, no verso 9, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, esse dragão, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram. Como é que a igreja vence? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pela morte da cruz, e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Gente, existe uma vitória, apesar dos nossos momentos difíceis. Essa vitória nunca vai poder ser tirada. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, Jesus diz, aliás, João diz, 1 João 3,8, através do Espírito, ele vai dizer, 1 João, capítulo 3, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quê? Diga, destruir, arrasar, acabar com as obras do diabo. Foi para isso, para nos libertar do pecado. O inimigo foi vencido, foi desarmado, foi desautorizado numa cruz. Você não precisa mais ter medo dele. A única coisa que você precisa ter medo é do pecado. Porque é o pecado que nos destrói, que nos enfraquece, que nos separa daquela coluna que nos liga a Deus. Colossenses 2,14 diz isso. Que Jesus humilhou o mundo espiritual, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária, ele a removeu, pregando na cruz, olha o verso 15, e tendo despojado, desarmado, poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Querido, você não faz ideia do que aconteceu naquela sexta-feira da paixão, você não faz ideia do que aconteceu na cruz do Monte da Caveira do Gólgota.
Ali Jesus desarmou, ali Jesus arruinou os projetos do inferno contra a igreja. E é por isso que a igreja faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, e as portas do inferno não podem prevalecer. O livro do Apocalipse diz isso claro, Mateus diz isso claro, João conta a história de um cordeiro vencedor, não é um homem fragilizado, derrotado, querido. Jesus, ele ressuscita como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e recebeu autoridade para abrir o livro da vida. Hebreus capítulo 2, verso 14. Vamos passear pelas escrituras hoje. Não posso perder o horário. Tem tempo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Quem é filho de Deus aqui? Você é? Se é de carne e sangue? Olha o que Deus vai fazer, hein? Deus não é gente, não. Deus não é ser humano. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele diz, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Cristo é Deus que se fez carne. Deus se fez ser humano, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem foi derrotado? O diabo. Está claro para a igreja agora que a autoridade do Cordeiro desautoriza, pastor. Mas por que nós sofremos perdas? Por que o mundo é tão mau? Por que acontecem guerras? Mateus 24 e Lucas 21 vai falar sobre nação que vai se levantar contra nação. Vocês vão ouvir rumores de guerra. Filhos se levantarão contra pais, os pais entregarão os próprios filhos. Por que há tanta dor nesse mundo? Por que nós perdemos o que amamos? Porque nós vivemos em alguns estados de miséria, presos em vícios, sem conseguir romper com o ciclo de pecado. Por que isso acontece? Porque lá atrás, lá no início, quando Deus criou o céu e a terra, criou um paraíso, sem morte, sem dor, sem sofrimento, não havia pecado. Se você depois, nem precisa colocar, ler com calma, Gênesis 1, 26, Deus vai dizer, eu te dou autoridade e domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre todo o rebanho selvagem e doméstico. Eu te dou autoridade. Mas Adão, sendo enganado, sendo tentado, junto com Eva, entregou essa autoridade para o diabo. Então, daquele momento do Éden até a cruz, não poderia haver vitória humana, porque nós estávamos à mercê do império das trevas. É por isso que, quando a Bíblia diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Ele está falando de uma ruptura, de uma liberdade. Nós, como igreja, às vezes a gente não entende a razão do mal, mas o mal não está vindo de Deus, o mal está vindo de uma escolha, de uma decisão imprópria, louca, suicida de Adão. Se você desobedecer, você vai morrer. E ele escolhe desobedecer. E a partir daquele momento, o que acontece? O mundo jaz no maligno. 1 João 9, 19. 1 João 5, 19. 1 João 5, 19 diz justamente isso. Que o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno.
E como é que isso é vencido? Na cruz. Quando na cruz Jesus ressuscita dos mortos, depois de 3 dias. Entenda que igreja não é esse espaço aqui. Esse espaço é um espaço que a gente está fazendo confortável. É um espaço de reunião para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos jump, para as nossas crianças, para a nossa terceira idade, do alfa e ômega, para todas as famílias. É um espaço onde a gente vai oferecer para você uma palavra poderosa de Deus, onde nós vamos oferecer amor, ação social, cuidado pastoral. É ser daqui que multiplicam-se células de cuidado em toda a cidade e fora da cidade. Mas igreja, olha para cá, igreja tem 2 pernas e anda por aí. Igreja é você. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Você é a igreja do Senhor. E nós perdemos a noção disso, porque é anunciado mais sobre o perdedor do que sobre o vencedor. E a gente precisa abrir os olhos no dia do aniversário da igreja, para a gente reconhecer que as portas do inferno, o nosso pior inimigo, nem o nosso pior inimigo pode vencer a igreja. Isso não significa que tudo vai cair bem na nossa vida, significa que nós temos uma eternidade. Eu aguardo a eternidade. Eu aguardo a eternidade. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer a Deus. Agora a própria igreja não entende isso. Em Mateus capítulo 8, verso 8, Jesus ele encontra com um centurião romano, e esse centurião romano, esse texto está de Mateus 8 até o verso 13, é um texto mais robusto, e o centurião romano tem, já está aqui. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, diga uma palavra, meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Ele está falando que ele dá ordem para os soldados. Digo a um, vá, uma palavra, ele vai. E a outro, venha, uma palavra, e ele vem. Diga, meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei fé em Israel, ninguém com tamanha fé. Pode parar aí. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Nem no meio do povo de Deus, nem no meio daquela estrutura, daqueles homens e mulheres que se dizem crentes, que se dizem seguidores da palavra, eu vi fé como a desse homem centurião, que ele sabe como funciona a autoridade. A autoridade é um direito de governo conquistado, emitido, passado, transferido. A autoridade é dada. Deus, ele diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Nenhum dano vos fará, é uma promessa do Cordeiro. A autoridade aqui, ele está dizendo: eu sei como é que funciona isso, Jesus. Assim como eu mando o meu soldado ir, mando o meu soldado vir, e eu mando o meu soldado fazer, ele obedece. Diga uma palavra, essa enfermidade no meu empregado, no meu servo, devia ser um excelente empregado. Essa enfermidade vai embora, e Jesus diz: olha, nem no meio da igreja, nem no meio do povo de Israel vi tamanha fé. Vai, e seja feito como tu disseste. É como a gente fala, é como a gente comunica, porque a boca fala, sabe do que? Do que está cheio aqui dentro. Uma boca cheia de murmuração, de reclamação, uma boca cheia de notícias tristes, uma boca cheia de palavrão, uma boca cheia de ódio, é porque tem um coração que está transbordando de toda essa porcaria
com licença da palavra. Agora, uma boca que tem fé, uma boca que sonha, uma boca que projeta no futuro, gente, olhe para mim, não tenha medo. Tudo que a gente está vendo aqui nos últimos anos, e tudo que o Darcy e a família Groschovics viu, desde que chegaram, porque são aqueles que estão aqui há mais tempo, é por isso que eu os cito. Tudo que eles semearam de joelhos, eles estão colhendo agora. Está chegando. E se a gente crer junto, a gente vai chegar onde a gente quiser. A gente não precisa parar aqui. A gente não precisa ficar satisfeito. Não, mas o dono da propriedade ao lado é rico. Não sei, não conheço ele. O que acontece é que a política está contra os crentes. O que acontece é que o inferno está contra a igreja. Vocês não estão entendendo o que Jesus falou? Nada pode nos deter. Nós cantamos isso aqui. Nada pode deter a igreja do Senhor. A igreja, ela só precisa o quê? Comunicar isso com fé e não desistir. Ao que perseverar, será dado a coroa da vitória. Quando Jesus me chamou e chamou você, não chamou para a gente perder, chamou para a gente avançar. Uma geração vai sendo sepultada e levantando outra, mas não é um chamado de derrota. João capítulo 20, verso 21, Jesus, ele fala isso, ele está se despedindo. Capítulo 20, verso 21, Jesus já ressuscitou dos mortos. Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio a vós, eu os envio. De que maneira que Jesus nos envia? Da mesma forma como o Pai enviou o Filho Jesus. Você não precisa temer. A família que você tem é a família que você semear e cuidar. Pastor, você não sabe como é que é a minha família. Querido, aprende com o seu pastor. Eu não abandono trincheiras e batalhas de jeito nenhum. Não abandono. Eu não abandono família, eu não abandono minha igreja de jeito nenhum. Eu não abandono sonhos, eu não abandono projetos. Eu tenho coisas dentro do meu coração que eu nem falo para vocês, para não assustar, porque tem gente que vai falar: ih, pastor, mas isso é muito. Muito para quem? Muito para mim, muito para você. Mas para o Deus que fez planetas, para o Deus que fez sistemas solares, para um Deus que fez o universo. Gente, o que Jesus deu para a gente aqui na terra é fichinha em relação àquilo que Ele pode dar. O que Jesus... João capítulo 14, verso 12. Vocês estão pensando que o pastor está pregando heresia? João capítulo 14, verso 12. Vamos ver o que Jesus falou. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E aí, eu estou mentindo? Eu estou mentindo, igreja? Gente, Deus é muito mais poderoso do que você imagina. Esse Deus, quando Ele pega um cajado de Moisés e faz virar uma serpente, mas como que um pedaço de pau virou um ser vivo? Que faz um leproso mergulhar no rio sujo do Jordão e ficar com a pele de um bebê. Um Deus que faz com que chova pedra do céu e as galáxias, o movimento do sol e da lua pare. Que o teu Deus é do tamanho da tua fé. As portas do inferno não vão prevalecer. O livro do Apocalipse revela um Jesus absolutamente vencedor. Todos os inimigos da igreja, os inimigos dos santos que são a igreja, nós, santificados pelo sangue do Cordeiro, serão derrotados e julgados. Existe uma sentença de condenação preparada. Não é no STF não, querido.
é diante do grande trono branco, ninguém vai escapar. E é por isso que a igreja dorme. Gente, eu durmo com a minha cabeça no travesseiro. Eu encontrei com alguém, pastor Marcos encontrou comigo, perguntou: ei, pastor, dormi bem? Eu dormi como um bebê no colo da mamãe. Sabe por quê? Meu futuro, a minha eternidade não depende de mim, depende do que Jesus fez na cruz. Eu penso um homem que agora tem dormido assim, eu durmo com uma facilidade. Isso é segurança, é paz, é ausência de ansiedade. A sabedoria que no tempo certo Deus me dá o de comer, no tempo certo Deus me dá o de vestir, que eu não passo frio, que eu não passo fome. Esse é um Deus que cuida de passarinhos nos céus, que cuida de lírios do campo. Aquele que crê vai fazer obras maiores. Tudo aquilo que você diz que é difícil na tua vida, que é difícil para você, mas para Deus não há nada, nada. Gênesis 18, é isso que Deus fala para Sara: há alguma coisa impossível ao Senhor? Há alguma coisa impossível para essa igreja? Há alguma coisa impossível para quem crê no Senhor? Não existe isso. O desânimo vem por quê? Estou desanimado porque o teu coração não se alimenta de verdade, se alimenta de más notícias, se alimenta de um telejornalismo que horrorizou as pessoas durante a pandemia, que lançou um medo e um terror para vender, sobre políticas que querem fazer lacração, que não deixam a igreja se manifestar, que chama a igreja de racista, de fascista, que chama os crentes de pessoas que são terríveis. Queridos, nós? Pergunta para Dani e para o Nelson, quantas toneladas de alimentos saíram aqui dessa igreja durante a pandemia? Pergunta para os pastores, pergunta para a secretária da igreja, a multidão de milhares que foram atendidos aqui no gabinete. Pergunta para a doutora Anne, psicóloga da igreja, com seu time, quantas pessoas entraram no gabinete para pedir socorro, e foi a igreja que ajudou. Pergunta para o time de intercessão, as milhares de orações que não ficam sem clamor. Milhares, é gente que está ouvindo a gente agora online, está colocando lá: eu preciso de oração pela minha família, pelo meu marido, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, por uma porta sem acessada. Ninguém fica sem clamor aqui. Aí vem dizer o quê? Que a igreja é um problema? Olha aqui, o único problema é que as pessoas querem se satisfazer com o pecado, e a igreja vai pregar para sempre contra o pecado, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Mas não é assim: fulano vai para o inferno, não é nada disso. Quem manda para o inferno não é a igreja, não é juízo da igreja. Quem condena não é a igreja. Quem no final das contas vai separar um rebanho para a direita e para a esquerda é Jesus. E se você tiver a marca do Cordeiro, se você tiver o selo do Espírito, você não vai ser confundido. Você não vai precisar nem ficar pulando assim: Deus, só me esqueceu. Não vai, porque vai ter uma turma que vai esquecer. Tem uma turma que se acha. Naquele dia dirão, muitos: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, profetizei e fiz maravilhas. E Jesus diz: vem cá, eu nunca te conheci, teu nome não está arrolado no céu. Ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Mateus capítulo 25, Jesus vai dizer para esse mesmo time, e dentro desse contexto de ovelhas e bodes, ele vai dizer para as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação de... E vai dizer para aqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Olhe para mim, igreja não experimenta calor de inferno. As portas do inferno
não tocam na igreja. As portas do inferno não conseguem nos perseguir. Ah, pastor, estou sendo perseguido. Não está. Você está vivendo a vida. E a vida, ela não dá moleza para a gente. São experiências que nos provam. Tiago 4,7 diz o seguinte: submetei-vos, pois, a Deus, obedeça a Deus, resistiu o diabo, e ele perseguirá a igreja. Ele vai fugir. O lugar dele é batendo em retirada. Por isso, a cada passo que você der com a igreja, as portas do inferno vão recuar. A cada passo que a igreja avançar, o inferno vai recuar. A cada palavra de fé que sai da tua boca, para encerrar, Mateus 21, 21, para encerrar. Mateus capítulo 21, verso 21. Diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Vai funcionar do jeito que você crê, vai funcionar do jeito que está no teu coração, vai funcionar do jeito que vai sair da tua boca. Começa a profetizar o milagre. Nós começamos aqui, eu me lembro da primeira reunião de oração, dia 13 de agosto, uma terça-feira do ano de 2018, eu me lembro disso. Eu parecia que estava assim, vivendo, era um funeral. E eu, antes de ser convidado, aliás, quando eu fui convidado pastor, mas passaram-se os meses, aqui aí, Darcy, o Felipe Eiras, a Clarice, o Cláudio, podem contar para vocês como é que foi. Eu tinha certeza, acho que só assustou a comissão de sessão pastoral, que eu seria pastor dessa igreja. Sabe o que é certeza? Eu, quando recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz no Waze, não tem lá, você bota assim, endereço da tua casa, você coloca o endereço da tua casa, não bota? Para quando você voltar, bota aí para casa para a gente voltar, estamos perdidos. Eu botei assim, o endereço do meu trabalho, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Eu botei isso em janeiro, o endereço do meu trabalho. Isso foi acontecer em agosto. Darcy me ligou e falou: o negócio está meio atravancado aqui. Eu liguei para o Arthur, isso era maio. Arthur, vou comprar passagem para você em agosto, porque em agosto você vai estar aqui, vai ser meu aniversário, eu vou assumir um rebanho que ama o Senhor e que anda com o Senhor. Isso tem a ver com aquilo que você crê, querido. Eu comecei a rodear aqui a igreja, eu parava aqui, eu sabia que esse terreno não era da igreja. Eu falei: Deus, nós precisamos desse terreno aqui. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fé. Porque a oferta, querido, é coisa de fé. Tem a ver com fé. Gente, nós compramos o terreno em 6 meses. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então não fique com medo de ousar. Não fique com medo de pensar: não, eu nunca vou ter minha casa própria. Vai ter. Não, eu nunca vou sair das dívidas. Vai sair. Não, nunca vou ter minha família no altar. Vai ter. Eu tenho profetizado sobre meus netos, que estão ali dormindo, sobre meus bisnetos, sobre minhas gerações. Eu tenho semeado e eu tenho ensinado você a isso. Eu preguei para vocês alguma coisa fora da Escritura Sagrada aqui. A igreja aqui pode reclamar: não, o pastor aqui de vez em quando dá um chute para fora. Querido, o que eu prego está escrito. Se você crê, se a tua fé fosse como um grão de mostarda, até aquilo que foi feito à figueira, até aquilo que é impossível, que é monte voar, você vai dizer: sai daqui, vai. A impossibilidade não faz parte da nossa história, porque nós servimos ao Deus do impossível. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Fazer algo diferente aqui. Pegar o pastor mais jovem da igreja. Igor,
Você já trabalhou muito ontem e vai trabalhar a semana. Você vai orar e vai lançar uma palavra de bênção sobre esse povo. Sobre o povo que vem depois desse povo. Sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Sobre os nossos netos e os netos dos nossos netos. Sobre o futuro de cada uma dessas vidas. De cada família. Todo mundo que é alcançado pelo ministério do Bom Retiro. Amém? Amém. Você crê que você serve a um Deus extraordinário? Vamos orar ao Senhor? Pai, queremos fazer menção do Teu nome. As covas dos leões não foram capazes de te parar. A fornalha não foi capaz de te parar. As perseguições que a tua igreja sofreu não foram capazes de te parar. O pecado que corrompeu a natureza humana não foi capaz de te parar. Senhor, nós cremos que nós servimos a um Deus que, agindo Ele, quem impedirá? Pai, nós conhecemos a Tua fama. Sabemos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor conhece cada coração que está aqui nessa manhã clamando por algo específico. Inclina os teus ouvidos para o clamor da tua igreja, Senhor. Estende, Senhor, em nome de Jesus, as tuas mãos de poder sobre o teu povo. E faz algo extraordinário no nosso meio, mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas famílias aqui representadas diante dos teus olhos. Pais que estão clamando pelos seus filhos, que estão distantes dos teus caminhos. Mas o Senhor mandou o teu Espírito Santo para nos encontrar. Envia para trazer de volta esses filhos que estarão com seus joelhos dobrados diante da tua face de poder um dia. Restaura casamentos, Senhor, que estavam perdidos diante dos olhos humanos. Mas os nossos olhos da fé conseguem ver a restituição que os céus irão liberar sobre essas famílias. Casamentos restaurados pelo poder do nome de Jesus. Ministérios que foram esquecidos pelo caminho serão levantados diante dos olhos do teu povo. Ministérios que falam sobre uma geração alcançada, sobre pessoas que estão presas no pecado, mas através de homens e mulheres transformados pelo poder do teu Espírito, serão conduzidos para fazer a diferença, Senhor, nessa geração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, pais humildes, que entendem que os seus filhos são flechas na mão do arqueiro, que lançam essas flechas no alvo, filhos que vão crescer ousadamente para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração desses filhos, que cresçam filhos tementes ao Senhor, filhos apaixonados pela tua palavra, filhos que encontram nos seus pais referências de homens e mulheres de Deus. Converta o coração dos seus filhos aos pais, que os nossos filhos, em nome de Jesus, tenham os seus corações completamente inundados pela tua glória, que as suas mentes sejam blindadas pelo poder do teu Espírito, que esse mundo corrompido não consiga alcançar a mente dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que já foi introjetado na mente dos nossos filhos, nós declaramos agora falido, toda a armadilha de Satanás contra a próxima geração que está se levantando. Declaramos que Satanás não tem poder sobre a nossa casa, porque nós cremos a um Deus que é vencedor.
fazemos menção de um Jesus que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, e com ele os nossos sonhos também renasceram para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Jesus, Jesus.